Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai dar início aqui a um assunto, conteúdo que fala sobre a região Nordeste, tá ok? Vou pedir que vocês façam acompanhamentos pelo livro e essas anotações eu quero que vocês façam também no caderno, porque no momento que vocês estão copiando, automaticamente vocês já estão estudando, certo? Vamos dar início então aqui à nossa região, essa belíssima região que é a região Nordeste. Pessoal, aqui tem um mapa, né? Um mapa do Brasil, e aí eu marquei aqui com vermelho os estados que marcam a nossa região, que é a região Nordeste, certo? E aqui ao lado vou ter um mapa um pouquinho maior. A região Nordeste ela é formada por 9 estados. São eles: Maranhão, Bahia, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Certo, pessoal? Aqui tem os aspectos físicos da região Nordeste, no qual, né, a região Nordeste, a região Nordeste do território brasileiro, claro, né? Era composta por 9 estados, né, como eu havia dito, formada por esses 9 estados, no qual eu já falei, tem uma área de 1.558.196 km², uma população, isso são dados de 2009, tá ok, pessoal? Essa população de aproximadamente 54 milhões de habitantes, para ser exato, aqui em 2009 a gente tinha 53.591.197 habitantes, uma área de 18,25% de todo o território nacional, certo? Ela possui diversos tipos de paisagens, até porque, pessoal, é uma região um pouquinho grande, né? É a segunda maior região do Brasil. A gente fica apenas atrás da região norte, certo? Tem as temperaturas elevadas, baixo volume pluviométrico, ou seja, poucas chuvas. E temos um grande potencial de evaporação. Aqui a gente vê isso comumente porque essa é a nossa região, né? Região no qual o Juazeiro está presente aqui na região Nordeste, que pertence ao estado da Bahia. Os tipos de vegetação da região Nordeste, pessoal, eu tenho clima semiárido, né? A caatinga, um clima litoral úmido, são os mangues e a Mata Atlântica. Tem um clima tropical ali na região do Cerrado e tem um clima equatorial úmido na região da Mata dos Cocais, certo? Em relação aos climas, pessoal, predominam 4 tipos de clima, né? Que é uma via de tropical úmido, ou também chamado tropical litorâneo, que ele predomina, pessoal, em toda a região ali da Mata Atlântica. Nessa imagem aqui, ó, essa partezinha aqui que é o litorâneo, né? Essa parte verde, certo? Tem o tropical semiárido, certo? Que ele é predominantemente, pessoal, na porção central aqui do Nordeste brasileiro, tá ok? Ele é o chamado tropical semiárido, que nessa imagem ela está aqui de cor amarela. Eu vou ter o tropical, certo? Que é predominantemente em grande parte do Maranhão, do Piauí, do Ceará e da Bahia, que é esse daqui que eu vou ter na parte laranja. E eu tenho também, pessoal, o equatorial úmido, né? Que é uma faixa bem estreita ali na parte da região do Maranhão, na fronteira já com o estado do Pará, que já pertence à região norte. Essa menorzinha aqui é na cor vermelha, tranquilo? Então, pessoal, o clima tropical semiárido, né? A presença do clima semiárido no Nordeste, ele é explicado primeiramente pela circulação atmosférica. Então, massas de ar úmida, né, que vão se dirigir em essa região, né, e perdem a umidade ao longo desse trajeto. E quando elas chegam, pessoal, elas apresentam características de massa de ar seca, tá ok? Devido à presença do Planalto da Borborema, que ele vai funcionar como uma espécie de barreira natural, pessoal, ou seja, ele é bem alto e impede com que as massas de ar passem de um lado para o outro, certo? Essas massas de ar carregadas, né, no caso que vindo do Oceano Atlântico, cheguem ao outro lado. Ao encontrar as barreiras dessa região da Borborema, pessoal, as massas elas vão fazer o quê? Elas elevam e se resfriam. E isso vai provocar o quê? Sua condensação. E vai favorecer, pessoal, a ocorrência de chuvas, que são chamadas as chuvas orográficas. Tranquilo? O relevo, pessoal. O relevo da região Nordeste ele é formado por planaltos, certo? Tem 2 planaltos bem conhecidos aqui, que é o Planalto da Borborema e o Nordestino. Ele é formado por depressões, também tem algumas bem conhecidas como a Sertaneja do São Francisco, certo? E planícies costeiras, que são associadas ao clima e ao solo da região. E isso, pessoal, vão resultar em quê? Na formação das espécies vegetais específicas de cada região. Tranquilo? A vegetação, pessoal, em locais mais úmidos, há a ocorrência da Mata Atlântica. A caatinga, ela vai apresentar, né, plantas com aspectos retorcidos,
além de cactos e plantas espinhosas. Ou seja, aqui, por ser muito quente, elas perdem as folhas e ganham espinhos para que não haja muito uma evaporação. Ela é típica dessas áreas, né, da área caatinga, essas plantas espinhosas, e de clima tropical semiárido. Já nos locais que possuem clima tropical, ali na região do centro-oeste, o que é que vai acontecer? Encontra o quê? O cerrado. E no extremo oeste da região nordeste, pessoal, onde temos um clima equatorial, na vegetação encontrada ali vai ser já de floresta amazônica, que é aquilo que eu falei, a menor parte daquela regiãozinha vermelha que eu mostrei no mapa. E ocorre também uma ocorrência pequena da mata dos cocais. Aqui na região nordeste, pessoal, também temos um chamado polígono das secas, que é uma região que fica localizada entre a região nordeste e a região norte de Minas Gerais. Ela é reconhecida pelo governo federal, certo? Passa por longos períodos de estiagem, ou seja, chove muito pouco. E ali, pessoal, há uma criação de políticas contra secas bem prolongadas, certo? Há diversos investimentos e estudos do governo para que invista-se muito ali nesse tipo de política devido a essas grandes secas prolongadas, esse grande período de estiagem, certo? A hidrografia do Nordeste, pessoal, a gente possui aqui alguns rios temporários, certo? O Rio São Francisco, ele é o único rio perene que vai atravessar o sertão nordestino. O que é perene? Aquele que não seca ao longo do tempo. E os temporários são aqueles que passam uma certa época do ano cheio e outra certa época do ano seco, certo? E possuímos Rio de Planalto. O Velho Chico, pessoal, ele é muito importante aqui para a nossa região por diversos fatores. São eles: eu tenho transporte, certo? Produção de energia elétrica, nós temos aqui, só no Rio São Francisco, posso dar para vocês a usina de Paulo Afonso e a de Sobradinho. Eu vou ter irrigação, a gente mora no Vale do São Francisco, que utiliza muito a irrigação, aproveita muito o rio para irrigação, certo? A gente tem plantio de uva, de manga aqui na nossa região. E o assoreamento e desmatamento dessa mata ciliar, pessoal, pode provocar também o estreitamento desses rios. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Uma característica bem importante do Rio São Francisco é o fato de ele atravessar o sertão semiárido, pessoal, sem secar. Como eu havia dito, é o único rio perene do sertão, que atravessa o sertão, certo? A população que situa nessa próxima às margens do Rio São Francisco, pessoal, utiliza muito essas águas durante o ano todo. Nós estamos falando de nós mesmos, né? Utilizamos bem a água do Rio São Francisco. Elas vêm servindo também, pessoal, a irrigação, né? Principalmente nessas áreas próximas. E aqui, como eu dei o exemplo da represa de Sobradinho, né? Onde a gente pode utilizar a energia elétrica e ter o desenvolvimento de diversas culturas. Como eu disse, aqui nós temos o plantio de uva e manga, onde exportamos bastante para outros países. A região Nordeste ela apresenta uma certa escassez, né, quando o assunto é recursos hídricos. A bacia hidrográfica do Nordeste ela corresponde a apenas 18% se nós falarmos de todas as bacias hidrográficas do Brasil. Os rios que não apresentam águas superficiais ao longo de todo o ano, como eu dei o nome, né, são os rios chamados de temporários ou também podem ser chamados de intermitentes, que é o caso da maior parte dos rios nordestinos. Da bacia hidrográfica do território nordestino, pessoal, aqui, como eu havia dito, vamos destacar, né, o Rio São Francisco, que é o único que atravessa o sertão, que é um rio perene, mas temos também o rio Parnaíba. Além dos rios, a população do Nordeste ela vai contar com água subterrânea, né, que é obtida por meio de poços artesianos. O Rio São Francisco, pessoal, ele é popularmente conhecido como o Velho Chico, certo? Possui o maior volume de águas e é o mais importante rio do Nordeste. Ele é perene, ou seja, não seca no decorrer do ano, né? E a localização dos seus principais nascentes eles estão na Serra da Canastra, em Minas Gerais, né? Onde há um grande, elevado volume de pluviométrio, ou seja, chove bastante. Ele atravessa, pessoal, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. E é utilizado pela população ribeirinha para a pesca, para a agricultura, né? Produção de energia elétrica e também no transporte de cargas e em projetos de irrigação. O Nordeste, pessoal, na atualidade, apresenta um expressivo crescimento econômico nesses últimos anos, principalmente se nós falarmos da instalação de indústrias, né? Muitas indústrias deixam o Sudeste e vêm se instalar no Nordeste em busca de benefícios fiscais. Um desses exemplos aqui é a Ford. A Ford veio aqui para o Nordeste, para a região de Camaçari,
quando o então governador da Bahia, ACM, ele isentou a Ford de impostos. Ou seja, ele vem sem pagar impostos durante um certo período. E aí, pessoal, essas empresas preferem vir para essas regiões, tá ok? Os investimentos em infraestruturas e os programas de combate à miséria do governo federal, eles incrementam o desenvolvimento dessa região. A gente tem diversos programas, um desses programas, por exemplo, é o Bolsa Família, né? A industrialização, ele se concentra, pessoal, nas áreas que são próximas das capitais. O exemplo dele, a Ford, fica ali em Camaçari, que é bem próximo a Salvador. E isso vai se tornar cada vez mais atrativo, né? No que vai resultar no aumento da população e também da urbanização desses locais. A região Nordeste, como eu havia dito, é a segunda maior do Brasil, né? Em produção, por exemplo, de petróleo. No estado da Bahia está instalado o Polo Petroquímico de Camaçari, que é um dos mais importantes do país. Aí tem um pequeno mapa aqui mostrando o que cada estado produz em maior quantidade, tá ok? O passado do Nordeste, pessoal, ele teve uma ocupação e organização, ele é conhecido pelas suas desigualdades sociais, né? Tanto que a região Nordeste ele chega a ser a área de mais importante e valorizada do território brasileiro nos primeiros séculos da colonização. Tanto que a primeira capital do Brasil foi Salvador, né? O passado colonial ele deixa marcas no espaço nordestino que vão permanecer, pessoal, nas paisagens, né, de cidades como, por exemplo, Recife, Salvador, assim também como na existência de latifúndios, aqueles plantios enormes de cana-de-açúcar, cana-viagem. A gente tem um exemplo desse aqui na nossa região, que é uma empresa com um grande território, um grande latifúndio com plantação de cana-de-açúcar, tá ok? E temos também usinas produtoras de açúcar, né? A fundação de vilas e cidades, né, elas se deram, na verdade, né, ao longo do litoral. Alguns aspectos socioeconômicos da organização do espaço, né? Eu tenho a formação de latifúndios, que são grandes áreas para o plantio, principalmente utilizado plantio da cana-de-açúcar, o desenvolvimento de uma monocultura, ou seja, plantio de uma única coisa, que era a cana, e o trabalho utilizado, pessoal, era o trabalho escravo, né? Aí era aqueles comércio dos escravos que eram trazidos da África. No século XVI, a economia açucareira, pessoal, ele norteia, assim, em todas as atividades, né? Como a criação de gado, por exemplo, sendo que essa atividade ela acaba por se expandir para outras áreas do sertão, né, que vão contribuir para a base da economia. Os bois, eles inicialmente eram usados no engenho, como tração, uma força, e de transporte também da cana-de-açúcar, e também, pessoal, para fornecimento da carne e do couro. Aí, posteriormente, esse animal, eles passaram a ser criados em áreas desacampadas, né, descampadas e distantes do litoral, onde as condições do clima e do solo não eram favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar. O desenvolvimento econômico, pessoal, ele depende, entre outros fatores, né, da implantação de infraestrutura, como estradas, portos e aeroportos, e nas últimas décadas a região Nordeste ela recebe muito investimento em obras de infraestrutura. A região também ela se modernizou, né, sua agricultura e seu parque industrial. A região Nordeste se modernizou, na verdade, e hoje ela conta com importantes áreas de produção agrícola irrigada, que são voltadas principalmente ao mercado exportador de frutas tropicais. É o que a gente vê aqui no Vale do São Francisco. O serviço, pessoal, algumas regiões metropolitanas do Nordeste, São Luís, Fortaleza, Natal, Recife, Maceió, Salvador, eles concentram atividade de serviço e de comércio. Porém, cada vez mais cresce a importância dos municípios que estão localizados fora dela, aquelas cidades chamadas cidades metropolitanas, estão ali coladas, né, a cidade, a capital, uma grande metrópole. O turismo e os serviços relacionados são importantes para a economia daquela região. E a região é uma região bem rica em manifestações culturais, né? A gente tem diversas festas populares aqui. Um exemplo é o Carnaval e o São João, no Nordeste. Temos áreas de dinamismo econômico. O litoral é a região, é a área mais industrializada e com maior diversidade de infraestrutura, né? Por quê? Porque tem diversos serviços e o comércio. O pessoal vai instalar as fábricas ali, as indústrias. O estado do Ceará e de Pernambuco eles estão entre os mais industrializados. A criação de polos industriais para a exploração de petróleo e o desenvolvimento da indústria automobilística tem contribuído muito para dinamizar o crescimento dessa região, da nossa região, pessoal. O interior, pessoal, no caso aqui, o Vale
por exemplo, ele está tornando-se forte produtor agropecuário, principalmente com a implantação desses canais de irrigação que vão possibilitar o cultivo de diversas frutas na nossa região, inclusive, né, em áreas de clima tropical semiárido. A região Nordeste se subdivide em sub-regiões, são subdivisões regionais do Nordeste. Eu tenho o Meio Norte, Agreste, Sertão e Zona da Mata. Ela é dividida nessas 4 regiões, certo? E está baseado principalmente nas características do clima e também da sua vegetação. A Zona da Mata é a primeira região ali, que é a região litorânea, certo? Que vai compreender a parte da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e o Rio Grande do Norte. Originalmente, pessoal, ela foi recoberta pela Mata Atlântica, que era substituída, né, em grande parte pelos cultivos de cana-de-açúcar e pelo povoamento também, né, que se transformaram em importantes cidades como as capitais desses estados que eu citei. A exploração recente, já agora como eu vinha dizendo, a exploração do petróleo, né, contribui também para o desmatamento. Então, nessa região quase não existe mais a zona da mata, não existe mais essa mata atlântica. O relevo da Mata Atlântica é constituído principalmente de planícies litorâneas. O clima é tropical úmido e o solo é fértil em razão da regularidade da chuva, chove bastante. As cidades da Zona da Mata, pessoal, a maioria das cidades dessa região, elas estão concentradas ali na Zona da Mata, são Salvador, Recife, Fortaleza, que são as 3 maiores metrópoles do Nordeste e estão entre as 10 maiores do Brasil, certo? As metrópoles nordestinas, ela apresenta os mesmos problemas estruturais das demais metrópoles brasileiras, pessoal. Em especial, posso citar aqui para vocês a falta da rede de esgoto e da coleta de lixo, certo? A economia da Zona da Mata, ela é voltada, pessoal, em virtude do fato de essa região com maior número populacional, né, e também de indústrias, é nela também que se encontram os principais problemas socioestruturais do Nordeste. Destaca nessa região a produção de cana-de-açúcar, né, que a gente vê isso desde a época lá do período pré-colonial, na verdade, período colonial, desculpa, que vai desde ali da região do Rio Grande do Norte até a Bahia, que é conhecido como Zona da Mata Açucareira. E no sul da Bahia, pessoal, nós temos a Zona da Mata Cacaueira, a região ali de Ilhéus, é bem famosa pela grande produção de cacau, certo? Essa área ela foi uma importante produtora e exportadora mundial de cacau, desde o fim do século XIX até mais ou menos o início ali dos anos de 1970. Em 1950 houve uma crise na produção cacaueira, né, que foi provocada por uma praga que afetou as plantações, que são chamadas vassouras de bruxa, e a concorrência também de outros países começaram a plantar cacau, e aí houve o quê? Uma queda no preço, e a falta de tecnologia na produção aqui, no caso, levou à diminuição nas áreas desses plantios, certo? Desse fruto na Bahia e no restante do país. Após a crise, pessoal, a zona do cacau ela passou a desenvolver outras atividades, como, por exemplo, pecuária, industrialização de polpa, de frutas e a indústria de celulose, tá ok? O poder público também ele buscou alternativas para dinamizar a economia da Zona da Mata, pessoal. Foram realizados diversos investimentos em infraestrutura para desenvolver atividades voltadas à agropecuária, à indústria e ao serviço, principalmente o turismo. Surge daí também as grandes plantações de eucalipto. O Agreste, pessoal, ela compreende uma faixa, né? É uma faixa de transição que vai ficar entre a Zona da Mata, que é a parte ali da predominância da Mata Atlântica, e o Sertão, que é o predominância da Caatinga. O clima do Agreste ele é tropical, com umidade, assim como na Zona da Mata, e a ocorrência de áreas mais secas, né, que são características do Sertão. Grande parte do Agreste, pessoal, ele corresponde ao Planalto da Borborema, que é voltado ao Oceano Atlântico. Recebe ventos carregados de umidade, que em contato com o ar mais frio provocam chuvas de relevo na encosta oeste do Planalto. Essas secas elas são frequentes e a paisagem ela desola o sertão, que vai tornar dominante, ok? O Agreste ele possui uma policultura. O que é isso? Diversos tipos de cultura. Há cultivo de diversos alimentos e criação de gado para a produção de leite, queijo e manteiga. Algumas cidades do Agreste aqui a gente não pode deixar de falar, né? Como Campina Grande, Caruaru, Arapiraca, Feira de Santana. A cultura do Agreste ela é bem representada pelas festas de São João, principalmente de Campina Grande e de Caruaru. Muitos municípios do Agreste eles cresceram também, pessoal, em decorrência do grande plantio de algodão. Desde a partir do século XIX, que houve um impulsionamento nas indústrias têxteis por volta do século XX.
E no Sertão, que é a nossa região aqui em qual o Juazeiro está localizado, ela é uma sub-região do Nordeste, que está localizada entre o Agreste e o Meio Norte, certo? Essa sub-região, ela corta todos os estados nordestinos, de norte a sul, pessoal, com exceção apenas do Maranhão. O clima predominante é o semiárido e caracterizado pelos longos períodos de secas, com baixo índice pluviométrico, ou seja, poucas chuvas, né? E temperaturas variam entre 27 e 35 graus Celsius. É bem quente aqui na nossa região, nós moradores sabemos disso aqui, né? Isso contribui para o quê, pessoal? Para um aspecto seco, né, das vegetações, assim como características de plantas bem escassas ou pouco verdes, que é a caatinga. A hidrografia, pessoal, os cursos da água do sertão, eles são geralmente formados, né, por rios temporários, também chamados intermitentes, com exceção do nosso rio permanente, que é o Rio São Francisco. A economia do sertão, o solo da região ele é pouco profundo, ou seja, ele é pedregoso e a grande parte pouco fértil. No entanto, existem alguns locais, né, com os brejos e as umidades mais elevadas e, portanto, o solo é mais fértil. Nas varzas do rio permanente ou intermitentes, há terrenos planos e encharcados, onde são carregados na época chuvosa, né, e materiais são decompostos ali. E isso vai formar um solo, uma camada mais espessa e úmida que vai propiciar a agricultura. Já a pecuária extensiva e a agricultura comercial de frutas, como café, algodão, soja, milho, feijão, arroz, mandioca, esses são principais atividades do sertão. A maioria da população rural dessa sub-região, ela vive da agricultura e da pecuária de subsistência. Na fruticultura irrigada, pessoal, eu posso citar a nossa região, que é a região do Vale de São Francisco, que vem crescendo bastante nos últimos anos, né? Essas áreas irrigadas do sertão, elas vêm tornando-se importantes para produtores agrícolas para atender o mercado, tanto interno também quanto externo. Estão aliados a modernas técnicas de irrigação. A baixa umidade do ar e as poucas chuvas da região, isso vão oferecer condições favoráveis à agricultura, pessoal. Além disso, algumas empresas agrícolas têm trocado o centro-sul, né, do país pelo sertão, em razão do que é menor custo das terras. As terras aqui são mais baratas, pessoal. E é uma localização estratégica, né? A gente pode mostrar aqui, por exemplo, a plantação de uva, ó, no meio da caatinga, com parreirais belíssimos de uva. A transposição das águas do Rio São Francisco, pessoal, ele possui, o Rio São Francisco, né, já tem um projeto de transposição que não é de hoje. Porém, ele foi iniciado em 2007, né, que previa a construção de 720 quilômetros de canais, que iriam transferir de 1 a 3% das águas do Rio São Francisco para pequenos rios e açudes, que atualmente esses açudes eles secam durante a estiagem. Aqui, como eu havia dito, né, os rios eles não são permanentes. Eles são temporários. O governo afirma que essa transposição, pessoal, iria beneficiar mais de 12 milhões de habitantes no Nordeste. Isso proporcionar água para suprir as necessidades humanas, né? E impulsionar o desenvolvimento de atividades econômicas também nessas regiões. A gente viu que recentemente foi inaugurado, então, pelo presidente, essas obras, né, da transposição do Rio São Francisco. Certo, pessoal? Aqui eu posso. Alguns ambientalistas eles não são a favor, eles afirmam que a melhor forma para amenizar a seca nas regiões do Nordeste brasileiro, né, seria a construção de poços para a captação de águas de lençóis freáticos e reservatório de coletas de água da chuva. Eles não são muito a favor da transposição. O meio norte, pessoal, que é a faixa mais a oeste da região nordeste, ela envolve todo o território do Maranhão e toda a área oeste do Piauí. Tem uma diversidade climática, a vegetação muda drasticamente à medida que você vai se aproximando da floresta amazônica, passando da vegetação seca até a área da caatinga para a mata dos cocais, né? Até a formação de floresta mais fechada. Destacam-se as palmeiras de carnaúba, babaçu, buriti, oitica. E essa área, pessoal, esse tipo de vegetação ela é conhecida como mata dos cocais e vai prevalecer lá pela região Nordeste, certo? Desculpa, pela região do Maranhão, tá ok? Possui a região meio norte, ela predominantemente está localizada em altitudes baixas, entre 0 e 200 metros. Apenas na porção mais ao sul, ela vai ter áreas mais elevadas que vão ficar em torno de 200 até 500 metros. E pequenos trechos em altitudes acima de 500 metros, tá ok? É onde vão nascer alguns rios.
O clima que vai prevalecer é o tropical úmido, com verão úmido e inverno seco, pessoal. A região litorânea tem índice de chuva elevado. Já a área próxima do sertão ela tem índice de pluviométrico abaixo, né? Em torno de 650 milímetros por ano. É muito pouco, né? Pessoal, nós encerramos aqui então o capítulo 10. Espero que vocês tenham entendido aí. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Grande abraço.